Boa noite, pessoal. Último ponto crítico de 2020. Projeto que nasceu no próprio 2020, dentro da pandemia. Hoje chega ao final dessa temporada. A gente espera no ano que vem a companhia de vocês e, claro, poder continuar com esse projeto, né? Nós, ao longo desse ano, entrevistamos muitas pessoas. Muitas pessoas se dispuseram a vir falar conosco e a compartilhar conosco o que eles sabem, né? A experiência, a vivência. É bom lembrar que a gente tem um canal Oi Borja, né? Mestiça, Ada, todo mundo está me ouvindo bem. É bom dizer que a gente tem um canal no YouTube para onde vai depois a live, não é? Para que as pessoas que não podem acompanhar possam assistir, como é o caso da minha ex-professora da universidade, Márcia, que vai assistir, pediu, grava que é para eu poder assistir, não é? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante, sobretudo para Goiás, com o professor Arthur Pires Amaral. Vou chamá-lo para cá, inclusive, para a gente poder aproveitar o tempo, não é? Ó, professor. O professor é doutor em antropologia. Boa noite, professor. Boa noite, Renato. Tudo bem? Você me escuta bem? Escuto muito bem. E você também me ouve bem? Te ouço bem. Podemos começar. Está muito escura a... Pode falar, professor. Está muito escura a minha imagem ou não? Não, eu é que tenho um exagero de luz aqui, professor. Tá joia. É para poder destacar o meu cabelo. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo, na verdade, por ter aceito o convite, né? O nosso projeto, como eu dizia na abertura, nasceu na pandemia. É um projeto pequeno, porém consistente e que teve o prazer de receber diferentes pessoas de diferentes níveis, né, aqui ao longo do ano. E agora, nós vamos fazer o encerramento desse ano, né, com a sua presença. O professor Arthur Pires Amaral é doutor em Antropologia Social pela UFG, professor do Centro Universitário Claretiano, Polo Goiânia, e é autor do livro Os Riscos do Lugar e os Lugares do Risco, da editora Apres, e também autor da tese Com o Peito Cheio de Pó, uma etnografia sobre a negação do adoecimento de trabalhadores do amianto na cidade de Minaçu. Professor, a gente sempre começa pedindo para conhecer o nosso convidado, e para isso eu gostaria, portanto, que, vou tratá-lo por você, me permita, que você falasse um pouco da sua história, inclusive da sua história que te levou a fazer antropologia, a se dedicar a esse trabalho, a se interessar por essa pesquisa, não é? O espaço é seu, fica à vontade. Tá joia. Quero primeiramente agradecer você, Renato, pelo espaço porque é um espaço de divulgação científica também, né? Como eu notei outros vídeos que você fez, então, e a gente está numa época, né, de negacionismo, de desvalorização do saber científico, então um espaço como esse é fundamental. Então, para falar da minha história como antropólogo, eu tenho que voltar a 2006, quando eu começo a fazer o curso de Ciências Sociais na UFG. E, como é sabido, as ciências sociais, ela integra 3 grandes áreas, né? A sociologia, a antropologia e a ciência política. Foi ao final do curso que eu enveredei pelo tema da antropologia, que me identifiquei e com os principais autores, os principais trabalhos, e foi o que eu decidi trabalhar a partir da pós-graduação. Então, no mestrado, eu já trabalho com um bairro, eu trabalhei num bairro chamado Parque Santa Cruz, aqui na região sudeste de Goiânia, quase divisa com Aparecida de Goiânia. E foi um bairro construído sobre um antigo lixão, né? Não é que era um lixão, a prefeitura removeu todo o lixo e as pessoas começaram a habitar, não. Era um lixão, os próprios moradores, em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, ocupam aquele terreno
e aterrando o lixo com as próprias mãos, com as próprias ferramentas, passam a construir suas casas. E a partir desse tema, eu percebi que o enfoque da antropologia, sobretudo no que a antropologia oferece sobre os estudos sobre risco, percepção de risco, iria me ajudar bastante a poder fazer essa pesquisa, como de fato eu fiz entre março de 2010 e março de 2012. Então, essa já foi a minha primeira atuação como antropólogo em uma pesquisa científica, que então eu decido, a partir do doutorado, em que eu entrei em março de 2015, a trabalhar com o tema do adoecimento de trabalhadores do amianto na cidade de Minas Sul, e também com enfoque antropológico. Como eu conheci a realidade de Minas Sul? Bom, eu não conhecia até então a cidade, não tenho pessoas conhecidas em Minas Sul, mas em 2013 eu tive contato pela primeira vez com um dossiê chamado Amianto Brasil, o dossiê do amianto no Brasil, que foi elaborado, ele foi publicado em 2010 por um grupo de trabalho composto por deputados federais da Câmara dos Deputados, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que esse dossiê abarcava? Ele queria entender a situação dos trabalhadores da indústria do amianto, e aí a gente pega tanto os trabalhadores que atuavam nas minas de amianto, nas usinas de processamento das fibras desse mineral, quanto as fábricas que produzem materiais à base das fibras de amianto. As mais conhecidas são a telha, a famosa telha Eternit, né, a caixa d'água, mas o amianto tem uma utilização em diferentes produtos de isolamento térmico, porque o amianto é um ótimo isolante térmico. E também até em pastilhas de freio, lonas de freio, a gente pode encontrar uma porcentagem de amianto. Então, o que esse dossiê, ele percorreu, esses deputados dessa comissão, eles percorreram todo o Brasil e foram conhecer essas realidades locais e conhecer essas pessoas. Então, foi a partir desse texto, desse dossiê, que eu tive contato pela primeira vez com a realidade de Minas Sul, ou seja, com a realidade dos trabalhadores que foram trabalhar na usina a partir do final dos anos 60, quando a usina se instala na cidade de Minas Sul, e que trabalharam no final dos anos 70, nos anos 80, 90, na mina, na usina de processamento das fibras, e que começaram a adoecer, apresentar sintomas e sinais de doenças que a literatura internacional, nacional e internacional, reconhece como doenças do amianto, né? Então, em 2013, foi o primeiro contato. E em fevereiro de 2015, eu então elaboro um projeto de pesquisa para a seleção no doutorado. Ele é aprovado, então é onde eu começo a minha pesquisa de fato sobre essa situação de Minas Sul. Professor, antes da gente então entrar, né, na análise desse problema, né, dessa questão, da sua tese, eu só gostaria de registrar, na verdade, como eu te conheci, né? Eu fiz um cadastro no The Intercept e recebi uma newsletter, né, deles. E aí, ali tinha um títulozinho bem pequenininho embaixo, assim, o dedo... Não sei se é o dedo na ferida, alguma coisa assim. Aquilo me chamou a atenção e eu cliquei, e aí saiu no texto sobre o seu trabalho. E aí começa com o seu nome, né? E hoje em dia as redes sociais permitem que a gente tenha uma aproximação muito grande com as pessoas, né? O Instagram, fui lá, te adicionei, mandei mensagem, né? E hoje, quando eu comentei com o meu ex-professor, eu sou historiador, formado também pela UFG daqui de Catalão, e o meu ex-professor Ismar, ele disse, eu conheço o Arthur, né? O Ismar é da antropologia. E aí, então, portanto, para mostrar, né, eu costumo dizer que tem aquela teoria dos 6 níveis, né, como as pessoas estão conectadas até mesmo por menos de 6 degraus, né? E para poder dizer da relevância do seu trabalho e como o seu trabalho já está ganhando
tempos, não só de agora, né? Mas ganhando a mídia que merece, né? Antes da gente entrar, portanto, no tema de Minasul, eu gostaria de te pedir, lendo um artigo seu, né, publicado no Dossiê Equatorial de 2017, eu vi ali algumas palavras e algumas expressões, né, que chamam a atenção, né? Então, em primeiro lugar, ainda se tratando da antropologia, você coloca no seu trabalho a antropologia médica e a antropologia social, né? Levando em consideração que quem está nos assistindo é um público variado, quem vai assistir depois também, né? No que consiste o trabalho da antropologia e o que é essa divisão médica e social? Para entender essa expressão, antropologia social, a gente tem que pensar que a antropologia em si, enquanto estudo do homem, ela é um estudo muito abrangente. Por exemplo, onde ela começou no Reino Unido, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a antropologia é uma grande área que compreende 3 a 4 sub-áreas. Então, por exemplo, a gente vai ter a antropologia física ou biológica, que é a antropologia que trabalha muito com a biologia, com a evolução do homem. Então, a gente, embora tenha o nome de antropólogos da biologia ou da antropólogos físicos, é uma antropologia que está mais ligada com a questão da evolução da espécie humana e das características da espécie humana, genéticas, biológicas, fenóticas, ao longo do tempo. Uma segunda área da antropologia é a arqueologia, né? Então, esse estudo do passado humano, a partir da sua produção, né, artística, da produção de materiais, de ferramentas. Uma terceira, e isso é a arqueologia sempre pensando, né, em muito contato com a história. A terceira área da antropologia, no caso nos Estados Unidos, seria a linguística. Então, a linguística, os linguistas, você vai ter os antropólogos linguistas que vão trabalhar com esse fenômeno da linguagem, né, da linguagem humana e suas variações. E a quarta separação é a antropologia social. Então, a antropologia social ela é uma sub-área da antropologia geral, que envolve todas essas áreas que eu falei, e que ela vai pensar o homem a partir de suas relações sociais, o homem em sociedade. Como é que as instituições humanas, né, as diferentes instituições humanas, como é que a política, como é que as diferentes áreas do ser humano atuam em sociedade, né, nessa interação social. Nos Estados Unidos há uma diferenciação. Por exemplo, enquanto na Grã-Bretanha a gente fala numa antropologia social, que tem um pé muito forte na sociologia, né? Então, assim, as duas primeiras linhas da antropologia social britânica é conhecida como funcionalismo e o estrutural funcionalismo, que é uma antropologia muito ligada a um dos clássicos da sociologia, o Émile Durkheim, que é esse sociólogo francês que vai exercer uma influência enorme na antropologia social, não só britânica, mas que tem essa herança através da antropologia britânica. Nos Estados Unidos, então, você também tem a linguística, a antropologia física, a arqueologia, e você vai ter uma área diferente, que é a área da antropologia cultural, que é uma área que vai estudar mais os costumes, os comportamentos, os padrões de comportamento do ser humano em sociedade. Então, é mais um estudo mais micro, é um estudo cultural, mas um estudo dos padrões de comportamento dessas pessoas. A antropologia social está preocupada muito com as instituições políticas, por exemplo, né? Como é que as diferentes sociedades humanas se organizam do ponto de vista político. Então você vai ter sociedades com Estado, sociedades sem Estado, e nessas sociedades sem Estado são outras instituições que organizam, né? Então você vai ter as linhagens, os clãs, você vai ter um outro tipo de instituição envolvendo as instituições políticas. A antropologia médica, então, ela é uma área
dentro da antropologia social, da antropologia cultural, que vai estudar os fenômenos médicos. Ela tem diferentes abordagens. Então, a antropologia médica você tem na América do Norte, com os Estados Unidos e o Canadá, na França, na Itália, aqui no Brasil e em outros espaços, que é principalmente você pensar o fenômeno da saúde e da doença, sobretudo esse processo saúde-doença e a prática médica, lembrando que a prática médica não se restringe aos médicos que a gente conhece, né, porque é formado num curso de graduação em medicina e tal. A prática médica enquanto o modo que os seres humanos de diferentes sociedades aprenderam a lidar com a doença, a tratar essa doença e a conceituar as ideias de saúde e doença, né? As ideias de cura, de terapia. Então, a antropologia médica está muito ligada ao estudo do fenômeno do adoecer, ao estudo do fenômeno da saúde. E como é que esses dois fenômenos eles se constroem e são praticados na vida social, né? Seja em uma das instituições médicas, no cotidiano, no dia a dia. Então, por exemplo, a antropologia médica ela pode estudar a ideia dos curandeiros, né, dos xamãs, né, das pessoas que tradicionalmente aplicam remédios e fazem uma classificação própria das doenças, né, e das formas de cura. Então, a antropologia médica, a gente tem que pensar o médico do ponto de vista bem amplo, né? Então, do ponto de vista de uma arte que não envolve só o Ocidente, mas envolve o Oriente, né, a China, a Índia e as práticas tradicionais indígenas. Muito bom. Professor, e aí o centro do seu trabalho, né, é o amianto e, na verdade, o que se desdobra a partir daí, né? Você até já se referiu, falou um pouco sobre o amianto, né? Eu dei uma pesquisada e vi que o nome vem do latim amiantus, que significa incorruptível, né? Ou asbesto, que é outra palavra que aparece muito na sua tese, né? Que em grego significa incombustível, né? Você poderia falar um pouco sobre o amianto, de modo que a gente justifique para quem está nos assistindo a importância econômica que esse material tem, a ponto de nós termos uma cidade aqui em Goiás, Minasul, objeto do seu trabalho, que funciona e depende da indústria, da fábrica Sama, lá instalada, né? Até, na verdade, o seu trabalho também fala sobre isso, né? De como a história da cidade se confunde com a história da empresa, né? Até no processo de emancipação, a empresa está financiando e promovendo isso também, né? Então, em primeiro lugar, na verdade, que você pudesse falar um pouco sobre o amianto, o que você descobriu em relação à extração ou às características e por que dessa importância, né? Sim, o amianto, ele é um mineral que ele se apresenta em forma de fibras. Quando você extrai a rocha que contém esse mineral, você vai ter fibras que parecem um cabelo, a crina de um cavalo, por exemplo. Acho que seria uma imagem melhor. Ela se dá em forma de fibras, né? E é um material, por exemplo, que o amianto ele não existe só de um tipo. O amianto você vai ter a variedade crisotila, que é o amianto que é minerado na mina Canabrava, em Minas Sul, e que já foi minerado pela mesma Sama na Bahia, do final dos anos 1930 até o início da década de 60, na cidade de Bom Jesus da Serra, que hoje é o município de Poções, na Bahia. Você vai ter outros tipos de amianto que vão ser minerados, por exemplo, na África, principalmente na África e na Ásia, que é o amianto, a crocidotila e a amosita. O amianto crisotila, ele tem o nome de amianto branco, porque suas fibras são sedosas e bem branquinhas, bem brancas mesmo, né? A crocidotila é conhecida como amianto azul. Ela é um amianto que, quando você extrai, ele tem a coloração azulada, e a amosita é o amianto marrom.
a amosita e a crocidolita foram mineradas na África, sobretudo na África do Sul, a partir do final do século XIX até os anos 60 e 70. E era um mineral que os europeus conheciam porque todo esse amianto extraído, não todo, mas a grande parte desse amianto extraído da África do Sul era feito por grandes companhias inglesas. Então, esse amianto ele ia para a Europa, né, França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, e é um amianto que, na escala dos amiantos, pegando a crisotila, a crocidolita e a amosita, esses dois, o amianto marrom e o azul, são os que causam o maior número de problemas de saúde, né? E também a crisotila. Por quê? A fibra em si, a fibra é enorme. O que vai causar o adoecimento e a morte de trabalhadores é a fibra que é produzida, que é beneficiada na usina. Então, o amianto ele é extraído através das rochas de jazidas, através da explosão de dinamites. Essas grandes rochas são levadas pelos grandes tratores e caminhões até as usinas, onde esse material vai ser britado, ele vai ser triturado e vai ser peneirado até que sobre o material que é comercial, a fibra mesmo, né? Porque o que é comercializado são as fibras desse amianto que passaram por um longo processo de britagem, de peneiramento, de secamento nos silos, e eles são, então, ensacados e vendidos para as grandes indústrias, para as grandes fábricas, como, no caso, a Eternit, mas também outras indústrias, para que essas fibras misturadas ao cimento, por exemplo, ou a outros materiais, sejam usadas em telhas, caixa d'água, em produtos de isolamento térmico. Como você diz, né, o amianto ele tem a origem latina e grega do termo, né, se refere a essa característica. Ele é um material que tem uma resistência física, mas, sobretudo, uma resistência térmica. Então, o amianto ele consegue resistir a elevadíssimos graus de temperatura sem derreter ou perder suas propriedades. Professor, e aí no seu artigo, você aponta que a União Europeia começa na década de 90 a produzir estudos mostrando a ampla associação entre inalar as fibras do amianto e o adoecimento dos trabalhadores, né? Quais são as doenças, né? O que se identificou? Inclusive, também aproveito para dizer para quem está nos assistindo que tem uma matéria no The Intercept também, com imagens sobre a doença do pulmão, não é? É muito interessante, muito chocante também todos os relatos ali, né? Mas quais doenças? Só para pontuar, essa matéria do Intercept foi escrita pela Nayara Felizardo, né, jornalista, e, na verdade, eu defendi a minha tese em maio de 2019. Em agosto de 2019, eu envio a minha tese ao Intercept. O Intercept tem um espaço chamado Denúncia, onde você pode denunciar de forma anônima ou de forma pessoal, identificada. Então, eu anexo a minha tese na plataforma do Intercept e peço aos diretores que, se for o caso, produzir uma matéria não sobre a minha pesquisa em si, mas sobre o alto número de trabalhadores da SAM em Minasul que adoeceram e vieram à morte por conta do trabalho com amianto, sem jamais terem sido reconhecidos pela junta médica da empresa. E aí a Nayara, e a partir de agosto, a gente começa a entrar em comunicação agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, até a publicação da reportagem, e a Nayara vai a Minasul conhecer essas realidades, conversar com esses trabalhadores adoecidos, e em 6 de janeiro desse ano foi publicada, então, a matéria. Doenças do amianto. A indústria do amianto, ela tenta de todas as formas, e não só aqui no Brasil, na África do Sul, na Europa, na Índia, né? A Índia é uma grande produtora de amianto, que ela beneficia grandes quantidades do amianto crisotila.
e produz mercadorias a partir disso. A indústria oculta as doenças, mas as doenças existem. Só que a indústria do amianto, tanto a brasileira quanto a internacional, elas querem fazer crer que as doenças do amianto, elas se restringem apenas a doenças do sistema respiratório. Então, exemplos. Porque as fibras do amianto, elas são fibras microscópicas que entram nas células a partir de um processo chamado de digestão celular. Então, a célula vai absorver a fibra, e uma vez a fibra estando dentro da célula, de diferentes órgãos do corpo humano, ela causa uma inflamação. E é a partir dessa inflamação das células que aparece o câncer, os tumores malignos. Então, essas fibras, elas podem, por exemplo, atingir a laringe, podem dar câncer de laringe, câncer no pulmão, pode dar um câncer que é o mais doloroso e o mais agressivo de todos, que é chamado mesotelioma de pleura. A pleura é uma fina membrana, uma fina camada que envolve os pulmões. E o mesotelioma é esse câncer que atinge justamente essa membrana. Então, isso causa várias dores no tórax, no peito, na região das costas do trabalhador. E uma vez diagnosticado, a estimativa de vida, por exemplo, do trabalhador pode ser de no máximo 1 ano. Então você vai ter, então, os mais conhecidos, o câncer de pulmão, o mesotelioma de pleura e as placas pleurais. Também, porque as placas pleurais são um enrijecimento da pleura, mas que não é considerado ainda um câncer. Né? Só que a doença mais característica do amianto é chamada de asbestose, ou pulmão de pedra. A asbestose, então as células começam a inflamar as células do pulmão, e essas células começam a enrijecer, a petrificar, dificultando a cada dia que passa a absorção do oxigênio pelo corpo. Então, o trabalhador com asbestose e o câncer de pulmão, ele começa a apresentar uma insuficiência respiratória aguda e progressiva. Então, a pessoa, de fato, ela morre por sufocamento, por exemplo. Professor, a sua tese, ela se centra no trabalhador, mas na reportagem, a jornalista também levantou que até o contato ocasional, quer dizer, não está restrito ao trabalhador, né? Nós em casa, por exemplo, se eu for, às vezes, furar uma telha, que é o exemplo que ela dá, não é? E uma partícula se desprender dali e, por acaso, eu inalar ou engolir, por exemplo, eu também posso ser vítima de um processo de adoecimento em função dessa proximidade, desse contato com o amianto, né? Sim, não só o trabalhador, ou que está trabalhando na mina, na usina ou nas fábricas, e que tem contato direto com as fibras, mas também as pessoas, porque o amianto, se você quebra uma telha, por exemplo, na hora você vai armazenar a telha, e essa telha quebra, ou você vai depositar no lixo, essa telha quebra, ela elimina a fibra. E estudos internacionais comprovam que mesmo quantidades muito pequenas de fibras pode provocar as doenças do amianto. É claro que é preciso ressaltar que as doenças do amianto, elas têm o que é chamado de um período de latência. Entre a exposição profissional ou a exposição ambiental ao amianto, a doença pode aparecer no intervalo de 10, 20, 30 até 40 anos depois. E isso é o que dificulta o reconhecimento, muitas vezes, do trabalhador adoecido, porque, vamos supor, eu conheci durante a minha pesquisa de campo trabalhadores que estiveram na SAMA nos anos 70, 80 e que foram apresentar as suas doenças no final da década de 90 e dos anos 2000 para cá, sabe? Então, assim, tem esse período de latência. Aí vale registrar que a indústria do amianto quer fazer crer que as doenças são só no sistema respiratório, mas não são. O amianto, a fibra de amianto ingerida através da boca, através da água ou de alimentos, também provoca diferentes tipos de câncer no sistema digestivo. Então, vai provocar... Eu conheci trabalhadores com câncer no estômago, no fígado,
no intestino, né? O mesotelioma, também existe o mesotelioma de peritônio. O peritônio também é uma membrana que ela protege os órgãos do sistema digestivo, né? E você vai ter câncer até no colo reto. E não só isso, não sei se ultimamente a Johnson Johnson, que é aquela grande corporação internacional, ela vem sendo processada por um número cada vez maiores de mães, de mulheres que ao usar o talco para higiene íntima, ou então para higiene íntima própria, ou de bebês, esse talco da Johnson Johnson apresentou uma quantidade de amianto, de fibra de amianto, e que vem provocando câncer no útero, ou câncer no próprio, no pênis, ou então na vagina, né, dos bebês. Então, para você ver, uma quantidade mínima que a partir do uso, a partir do longo uso, causa câncer no útero, no aparelho genital, para você ter uma ideia, né? E a importância econômica do amianto é imensa, né? Se você pensar até a década de 90, o amianto era utilizado na indústria aeroespacial, na indústria aeronáutica, de navegação, na indústria civil, com uma série de utilidades. Por quê? É um material de fácil acesso, é fácil você minerar e produzir as fibras do amianto, e o custo é muito baixo, entende? Então, assim, imagina, olha as casas populares, aqui em Goiânia mesmo, se você tem um bairro chamado Vila Mutirão, que foi construído na época da gestão do Íris, em que todas as casas, por exemplo, e caixas d'água são de amianto, né? Então, é um material de fácil acesso àquelas camadas populacionais mais empobrecidas. Professor, o Thiago Diniz, ele é estudante de Relações Internacionais, também é um aluno no ensino médio, excelente menino. Ele está perguntando aqui, a Convenção 162 da OIT estipulou regras para a utilização do amianto na indústria. O documento tem sido respeitado pelo Brasil? A Convenção serviu para reduzir as consequências do uso do amianto? Vamos quebrar um pouquinho a sequência só para poder responder. Não, tranquilo, ótima pergunta, Thiago. A OIT e a OMS, inicialmente, elas não proibiam o amianto, né? Mesmo essa Convenção 162. O que ela fazia era regulamentar o uso, a mineração, a produção, o uso e a distribuição do amianto de forma segura e controlada, né? Tanto que no Brasil, a Convenção 162 da OIT vai gerar a Lei 9.055 de 1955, que regulamenta o uso, a produção e a mineração do amianto crisotila no Brasil. Então, para você ver, em 95 a gente tinha uma lei baseada na Convenção 162 da OIT que previa o uso seguro e controlado do amianto. Só que se você pegar toda a cadeia produtiva do amianto, lá da mina até o produto final que é usado nas casas, você não tem, é impossível manter o controle e a segurança. Se na própria mina, na própria usina, centenas de trabalhadores adoeceram e morreram por conta da exposição ao amianto, você vai ter também a exposição em casa. Então, igual eu disse, o amianto, não só o amianto inalado, mas o amianto ingerido através da água, por exemplo, ele pode provocar doenças. Então, aí pegando o gancho do Thiago, né, da Convenção 162, o que acontece? A proibição do amianto foi acontecendo aos poucos em algumas cidades e estados brasileiros. Por isso que a indústria do amianto nacional e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Amianto e dos Trabalhadores da Indústria, elas submetem uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, as chamadas ADIs, ao Supremo Tribunal Federal, porque a indústria do amianto, esses trabalhadores da indústria queriam dizer, olha, a gente tem uma lei que regulamenta o uso do amianto, uma lei federal. E esses estados e municípios estão querendo banir o amianto, proibir o seu uso. Então, na perspectiva da indústria olha,
essa proibição estadual e essas proibições municipais são inconstitucionais. Então, isso vai, ao longo dos anos 90 e 2000, a discussão no STF vai ocorrendo, mas em períodos muito esparsos. Então, por exemplo, com intervalos de anos muito, muito grandes, assim, 2000, 2002, 2009. Mas para puxar o gancho final, em novembro, em 2016 e 2017, o STF produz sessões ela retoma o debate sobre a constitucionalidade ou não dessas leis estaduais e municipais, até que em 29 de novembro de 2017, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidem pela inconstitucionalidade da lei federal que regulamenta o uso do amianto, baseado em artigos da própria Constituição, né? Direito à saúde do trabalhador, a um meio ambiente saudável. Então, em 29 de novembro, os ministros decidem pela inconstitucionalidade, que, em outros termos, traduzindo, o que o STF votou? Pela proibição, pelo banimento do amianto crisotila no Brasil. O acórdão... considerá-lo cancerígeno, né? Cancerígeno, porque diversos estudos internacionais, desde o início do século XX, não são estudos internacionais recentes, são estudos de 1928, de 1910, até do final do século XIX, estudos que, tanto médicos quanto epidemiológicos, que mostram o nexo causal entre a exposição às fibras de amianto, seja ele o crisotila, a crocidolita ou a amosita, e o aparecimento de um elevado número de neoplasias malignas, ou seja, cânceres malignos, como câncer de pulmão, mesotelioma de pleuro, câncer no intestino, nos rins. Então, esses estudos epidemiológicos, sobretudo, vão identificar uma relação causal e significativa entre a exposição às fibras desse mineral e o aparecimento de diversos tipos de doenças e cânceres em todo o corpo humano, né? Então, professor, a partir desses... Pode falar. Não, pode concluir, professor, pode concluir, perdão. A partir... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que a partir desses estudos, são esses estudos feitos, sobretudo a partir dos anos 60 e 70, por epidemiologistas Richard Doll, Irving Selikoff, e outros epidemiologistas reconhecidos internacionalmente. São esses estudos que vão amparar as convenções da OIT, as convenções da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, aliás, que vão fundamentar essas convenções e as leis nacionais para, por um lado, a regulamentação, o uso seguro e controlado do amianto, ou o banimento. A Europa, a partir do final dos anos 90, vários países vão banir o uso do amianto em território nacional, sobretudo a França, a Inglaterra, a Alemanha, né, e outros países da União Europeia. Eu só ia aportar, né, a explicação que atualmente 70 países baniram o amianto e o Brasil não. Apenas 4 estados brasileiros o proíbem: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro. E sobre essa questão do STF em 2017 entender, né, que o amianto é cancerígeno, a gente tem, por outro lado, estados e municípios, como o senhor bem falou, como você bem falou, que legislam para beneficiar a extração do amianto. No caso de Goiás, o Caiado, né, vai trabalhar em prol da reabertura, inclusive, né, da SAMA, não é? E vai legislar, evidentemente, tem uma lei que entende que a extração, o trabalho com o amianto é seguro, né, digamos assim, né? Inclusive, recentemente, né, quer dizer, dessa semana, inclusive, acho que o Globo publicou, dizendo dessa possível reabertura, dessa possível retomada da empresa, né? Professor, só por uma questão de tempo, né, tem um ponto na sua tese que me chamou muita atenção, até a gente já falou anteriormente, nós quebramos para responder o Tiago, né? Lá na sua tese está escrito o seguinte, sobre o cenário que você encontrou, né, quando fazendo das suas entrevistas, né?
um conluio entre ciência, indústria e Estado, enquanto instâncias de poder responsáveis por produzir dúvidas quanto aos perigos das substâncias tóxicas em Minasul, né? O seu trabalho fala muito sobre isso, né? No que consiste esse conluio entre ciência, indústria e Estado? O que foi que você apurou, a que conclusão você chegou? Esse conluio entre ciência, indústria e Estado, eu descrevo no caso de Minasul, do amianto em Minasul, para mostrar como é que ocorre o ocultamento e a negação do adoecimento dos trabalhadores do amianto em Minasul. Por exemplo, você tem uma lei federal de 1995, o Estado dizendo, olha, o amianto pode ser minerado, produzido, usado e distribuído. Ok, não é proibido. A ciência, por quê? A ciência porque a indústria do amianto, em todo o mundo, na tese eu mostro na África do Sul, na Inglaterra, na Índia e principalmente no Brasil, você vai ter cientistas que são cooptados pela indústria do amianto para produzirem relatórios, pesquisas, mostrando o que a indústria quer, ou seja, que o amianto causa um baixíssimo número de doenças e de mortes entre os trabalhadores dessa indústria. Então você vai ter epidemiologistas, toxicologistas, né? O David Bernstein, que é um toxicologista americano, ele é a principal figurão científico da indústria. Ele foi contratado e as suas pesquisas financiadas pela indústria do amianto para provar, entre aspas, que o amianto tem o amianto produz uma baixa taxa de adoecimento entre os trabalhadores, tanto das minas, da usina, quanto das fábricas, né? E outra coisa também, isso é uma discussão que foi traga inicialmente pelo dossiê Amianto Brasil e pela ABREA, né, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que quer dizer, a cooptação de médicos de instituições públicas brasileiras, no caso, médicos pneumologistas da Unicamp, da USP e da Unifesp, que, apesar de serem servidores públicos estaduais lá de São Paulo, eles mantêm em sociedade uma consultoria médica privada. E essa consultoria médica que é de propriedade desses 3 médicos, Erickson Bagatin, Luiz Eduardo Neri e Mário Terra Filho. Eu digo o nome sem preocupação, porque esses nomes já são públicos. A própria Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável publicou em seu dossiê o nome desses médicos. Esses médicos, com o auxílio de consultores médicos, também dessas 3 universidades, elas então montam uma consultoria que é contratada pelo grupo Sama Eternit. Então, toda vez que eu falo em Sama, a SA Minerações Associadas, a gente entenda a Eternit também. A Sama é uma subsidiária da Eternit. Então, esses 3 médicos em especiais são contratados para formar a junta médica da Sama. Para que serve essa junta médica? Ela serve tanto para que o trabalhador da ativa faça exames médicos periódicos para acompanhar a sua saúde, quanto os trabalhadores demitidos ou aposentados façam exames periódicos para que haja um acompanhamento, entre aspas, da saúde desses trabalhadores. Por que eu coloco entre aspas? Por quê? Porque os trabalhadores da ativa e os trabalhadores aposentados ou demitidos, eles fazem esses exames a pedido da Sama. A norma regulamentar número 15 da Consolidação das Leis Trabalhistas obriga a indústria do amianto a fazer esses exames periódicos no trabalhador da ativa e no trabalhador aposentado, onde a Sama, o Grupo Eternit, arca com todos os custos. Mas por que eu falo do conluio? As clínicas e hospitais e os médicos que atendem esses trabalhadores, sobretudo os trabalhadores adoecidos, são pré-determinados pela própria indústria, pelo próprio grupo Sama Eternit. Então, esses trabalhadores, eles não consultam qualquer médico.
Eles não vão a qualquer clínica ou a qualquer hospital. Eles vão em clínicas e hospitais pré-determinados com médicos pré-determinados. E há, inclusive, hospitais construídos pela própria Sama, né? Pela própria Sama. Por exemplo, em Minas Sul é uma cidade no extremo norte aqui do estado de Goiás, praticamente divisa com Tocantins. É uma cidade pequena, ela tem 30, 31 mil habitantes, e, por exemplo, para você ter uma ideia, só há um hospital público em Minas Sul, que é o hospital municipal. Mas antes do hospital municipal já existia o hospital da própria Sama. Ele é conhecido localmente em Minas Sul como o Hospital da Sama. É o primeiro hospital que surge para atender os trabalhadores e as famílias desses trabalhadores, né? Cônjuges, filhos, filhas e tudo mais. Só que Minas Sul, como eu disse, é uma cidade pequena. Então lá tem um hospital municipal, que é público, o Hospital da Sama, que na verdade ele se chama Coop Saúde. Por quê? Porque é uma cooperativa de profissionais da saúde de Minas Sul, juntamente com a Sama, que administra e vai gerir esse hospital, e a Policlínica 24 Horas, que é uma clínica de várias especialidades, mas que é particular. Então, Renato, os médicos que atendem no Hospital da Sama são os mesmos que atendem no Hospital Municipal, e são os mesmos que atendem na Policlínica 24 Horas. Não são muitos médicos que tem em Minas Sul. E esses médicos, inclusive, o próprio médico do trabalho da Sama, e a esposa dele trabalham no Hospital Municipal de Minas Sul. Ele é o médico do setor de segurança e saúde do trabalhador. Então, o médico que trabalha para a empresa é o mesmo médico que vai atender no Hospital da Sama, no Hospital Municipal e na Policlínica. E aí, o que a minha pesquisa encontrou? Eu encontrei, sobretudo entre as famílias daqueles trabalhadores que já haviam morrido, e aí eu conversei com muitas viúvas, muitos filhos, fiz entrevistas em profundidade, acompanhei o dia a dia dessas pessoas, elas vão me dizer, olha, enquanto meu marido estava doente, ele fazia os exames pela Sama, mas apesar de apresentar sintomas que a literatura médica indica como sintomas das doenças do amianto, por exemplo, insuficiência respiratória aguda e progressiva, tosse constante, fortes dores na região do peito e das costas, como se fossem pontadas, facadas, hemorragia interna com o vômito do próprio sangue, né? E o emagrecimento, né? Esses são os sintomas mais comuns. Apesar de apresentarem esses sintomas e sinais que a literatura médica internacional indicam como sintomas de doenças do amianto, todos os exames que eles fizeram são analisados por aqueles 3 médicos e seus consultores da junta médica que a Sama contrata, e todos os laudos apresentam a mesma conclusão padrão. Ausência de alterações pleuropulmonares por exposição ao amianto. Então, a gente está falando de trabalhador que, ao final da vida, tinha que usar o oxigênio 24 horas por dia, praticamente, porque senão morria sufocado. Trabalhadores que apresentavam esse cansaço, essa tosse constante, que vomitavam sangue, né? E sangue, não só o sangue, mas a própria bile. Vomitava o sangue com a bile, né? Porque o câncer, muitas vezes, ele dá a metástase. Então, por mais que o câncer tenha começado no pulmão, ele atinge, como eu falei, o fígado, por exemplo, né? O intestino e tudo mais. Então, assim, na junta médica, esses exames, esses trabalhadores adoecem de uma maneira dolorosa, Renato. É um final de vida muito triste, muito doloroso, em que o trabalhador ele morre literalmente sufocado. Apesar disso, os médicos da junta médica da Sama, que retêm os exames, que é preciso falar o seguinte, esses trabalhadores fazem os exames, mas os exames não ficam com eles. Esses exames são enviados para o médico da Sama, para o médico da mineradora, e para esses 3 médicos da junta médica. É eles que analisam os exames. Mas apesar desses sintomas e sinais do adoecimento pelo amianto, eles recebem o mesmo laudo.
Então, é que a ausência, ou seja, não há alterações na pleura e nos pulmões devido à exposição ao amianto. E é uma coisa, assim, surpreendente, né, pelos relatos do dia a dia dessas famílias, do dia a dia com o adoecimento de seus maridos e pais. Pode falar. Professor, não, nós chegamos, na verdade, nos 10 minutos finais. O tema é muito relevante, né? Na verdade, que eu gostaria, inclusive, de registrar isso. Eu sempre, que preparo as entrevistas, eu dou uma estudada, e eu nunca produzi tanto material. Aqui não dá para ver minha mesa, mas minha mesa está repleta de papéis aqui para poder perguntar, né? Então, eu vou só abrir um espaço, na verdade, para o professor Ismar, porque eu tinha falado dele, né? Ele fez algumas perguntas, né? A primeira delas Claro. foi se você viu o documentário, né? O documentário Diga 33, do Ângelo Lima, em que ele denuncia a silicose em Pirinópolis, né? E aí ele quer saber se pode se comparar com as contaminações. Se compara, sim. Inclusive, os estudos sobre o amianto, eles também remetem muito a estudos sobre a silicose, né? Porque a silicose, a sílica, perdão, assim, o amianto, ele enrijece o pulmão. Ele produz o que chama de asbestose, né? Que é uma inflamação causada pelo asbesto. A sílica, produz as fibras dela, e essas fibras microscópicas, elas atingem o pulmão, causando também a inflamação, o enrijecimento e a falta de ar. Só que como ela é causada pela sílica, é chamada de silicose. Então vamos dizer que a asbestose e a silicose são irmãs, são primas, né? Assim, elas produzem o mesmo efeito, a insuficiência respiratória, podendo gerar a morte por sufocamento, só que uma é causada pelo amianto, pelas fibras do amianto, e a outra pelas fibras da sílica. Então, há trabalhos, durante a tese, eu também, de dois historiadores, chamado Gerald Markowitz e o David Rosner, que eles vão fazer uma série de estudos sobre o ocultamento dessas doenças, né? Tanto doenças como o chumbo, o acetato, o vinil, que é uma substância altamente tóxica, como também a própria sílica, a própria silicose. Mas, não, professor, eu não assisti o documentário, embora eu saiba da existência do documentário, eu não assisti ele, não. O Ismar, a Ana também colocaram aqui sobre a situação de Catalão também, né, em relação ao cheiro de barata, que todo cidadão que mora em Catalão já sentiu ou já ouviu falar, não é? E também da questão da terra rara, se não me engano, que o Ismar colocou, da questão da água, inclusive, não é? E ele pergunta se você chegou a fazer alguma pesquisa sobre a nossa região. Em Catalão em si, não. Embora Catalão dá uma pesquisa de mestrado, doutorado, pela presença desse grande número de indústrias, né, de fábricas que trabalham com substâncias tóxicas também, né? Mas não é uma região que eu trabalhei pessoalmente, mas que por ter pessoas que eu conheço, parentes de primeiro grau que moram em Catalão, eu já ouvi falar sobre essa questão mesmo do cheiro, da presença de um pó escuro, que numa certa época parece que invadiu a cidade. Eu me lembro de conversar com o diretor do então CESUC, né, que é a universidade particular aí, agora UNILA, né, UNA, aliás. Eu me lembro do Paulo falar sobre o quanto que... Isso, e o CESUC, ele está lá perto, né, dessas indústrias, né? Eu me lembro dele falar de um pó escuro que invadiu o campus da CESUC e do CESUC, e que os alunos e professores reclamavam disso, né? Eu só quero pontuar uma coisa, porque eu acho que não ficou muito clara. O amianto, ele é banido do Brasil. A lei estadual que o Caiado propôs é inconstitucional. A Assembleia Legislativa de Goiás elaborou essa lei porque o acórdão com a decisão final do STF foi publicado em março de 2019, ou seja, desde março de 2019 é proibido a mineração, a industrialização, o comércio, o transporte e o uso do amianto, sobretudo o amianto cruzotila, em todo o território nacional. Aí, de forma inconstitucional, a partir de um lobby poderosíssimo
sobretudo do atual governador, e isso é público e notório, o lobby que o Caiado fez enquanto deputado federal, enquanto senador da República, enquanto agora governador, é público e notório, não é nenhum segredo, né? O Caiado é público, o Caiado teve suas campanhas para deputado, por exemplo, e senador, financiadas na época, quando ainda podia ter esse financiamento privado, pela própria Sama. Você entrava nos portais da transparência, você via lá a quantidade. Então, assim, só para registrar também, né, que o site brasildefato.com.br, ele escreve, né, que o Caiado chegou a receber R$300 mil por parte da Sama para apoiar a sua candidatura, a sua campanha ao Senado Federal em 2014, né? Sim, muito bem dito, muito bem lembrado. Então, assim, é público e notório, eu não estou desvelando um segredo, né? E agora, o que acontece? Depois do acórdão, vocês devem se lembrar que o Caiado, junto com o Alcolumbre, o presidente do Senado, o Vanderlan, senador aqui por Goiás, e outros senadores, vão até Minas Sul para pressionar o STF a liberar pelo menos o seguinte, olha, eles falavam assim, STF, a Sama tem uma grande quantidade de fibra de amianto que está parada, que está estocada, e a gente está em dívida com o pessoal que importou nos diferentes países. Então, o que esses senadores queriam? Olha, então vamos fazer o seguinte, minerar não, mas produzir e beneficiar a fibra, empacotar e exportar para a Ásia, para a África e outros países, ok. Só que o STF, porque eles estão pressionando politicamente. Então, a lei estadual que foi elaborada e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e sancionada pelo Caiado, se eu não me engano, em julho do ano passado, é inconstitucional. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, aqui em Goiás, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei estadual, porque é um absurdo. Num primeiro momento, eles não estavam minerando. Aí, o que nas últimas semanas vem acontecendo é o quê? Que a Sama voltou a minerar o amianto na jazida, ou seja, voltou a explodir as rochas para poder extrair o amianto das rochas e poder industrializar. Então, assim, a lei é inconstitucional e essa ação, a mineração e a produção são inconstitucionais também. Então, a gente, na verdade, o grupo Sama Eternit está agindo na mais completa ilegalidade. Apoiado pelas instituições, daí onde vem aquela explicação toda da questão do conluio. Lamentavelmente, a gente está chegando no final, a gente vai passar só um pouquinho, a gente costuma fazer os programas de 1 hora, professor, mas eu vou passar um pouquinho só para poder colocar duas questões que estão conectadas, né? Eu li um texto que me chamou muita atenção, que fala sobre a dicotomia entre empregabilidade e vida, entre economia e saúde, que tomou conta de parte das análises sobre a Covid-19, né? O interessante do texto é como ele relaciona essa dicotomia com a discussão acerca do banimento do amianto no Brasil já há bastante tempo, né? Você também, nos seus estudos, você fala da invisibilidade, perdão, as palavras são difíceis, né? Invisibilidade do sujeito doente, não é? A gente tinha aqui, inclusive, para poder falar do grupo dos revoltados. Eu vou te pedir para a gente fazer um outro ano que vem, para a gente poder continuar, né? Mas aproveitando esse gancho, portanto, dessa questão da dicotomia, né? E também, ainda no ponto dessa constatação das instituições de pesquisas e cientistas de renome que buscam minimizar ou mesmo negar os riscos e efeitos em longo prazo da contaminação dos seus trabalhadores, como que você vê, né, no momento em que é crescente o questionamento da ciência, né, cada vez mais a gente tem especialistas de Facebook que questionam a ciência, que tem muita propriedade ao falar, né, como esse comportamento, portanto, né, ele acaba sendo material para sustentar essas loucuras que a gente tem visto por aí, não é? Inclusive essa discussão, emprego e vida, né? Quer dizer, nos seus estudos também lá, você ouvindo as pessoas o tempo todo, elas defendiam a empresa mesmo estando doentes, né? Uma boa parte, assim, aqueles trabalhadores, porque uma parte dos trabalhadores que apresentaram sintomas e sinais mais leves, a Sama reconhece.
Então, a junta, não é que a junta reconhece ninguém, ela reconhece uma certa porcentagem mínima e não reconhece a grande maioria, né? Então, aqueles que ela reconhece como adoecido, ela oferece um plano de saúde vitalício para esse trabalhador que ela reconheceu como adoecido e, em muitos casos, uma indenização financeira, que pode ser entre R$ 5.000 e R$ 20.000. Lembrando, para você ver, foi bom você fazer essa ponte, Renato, para você ver, eu fiz minha pesquisa entre março de 2016 e maio de 2019. Jamais ia imaginar uma pandemia, né, uma pandemia como a do Covid. Mas a gente vê alguns fatores semelhantes mesmo, que é o ocultamento do adoecimento e a negação desse adoecimento. Só que tem uma diferença, olha a diferença. No caso do amianto, não há um negacionismo relacionado ao conhecimento científico, porque a indústria do amianto, ela contrata outros especialistas, cientistas, como uma contra-expertise. A expertise produz dados mostrando o adoecimento, o elevado grau de doenças do amianto entre os trabalhadores. Para você ter uma ideia, a estimativa mais conservadora atribui a morte de 150 mil pessoas por ano vítimas de doenças do amianto, por ano. E é uma estimativa oficial, ou seja, é aquela que é computada. Então, você imagina que o número é muito maior. Então, a diferença, então, a subnotificação é enorme, né? Então, você imagina, né? Então, no caso da indústria do amianto e de outras indústrias de substâncias tóxicas, você utiliza a ciência, você não nega a ciência, você utiliza a ciência para produzir uma contra-ciência, uma ciência que vai dizer, olha, o amianto, tudo bem, o amianto é cancerígeno? Não é. Ele causa doenças? Causa. Mas se você usar de forma adequada, com os EPIs e tudo, a gente dá para usar. Tanto que isso é o mantra da Sama. O uso seguro e controlado é o mantra da Sama e dos cientistas que ela coopta, né, que ela financia suas pesquisas. Há um negacionismo em Minas Sul, mas como a gente não vai ter tempo, há um negacionismo entre aqueles trabalhadores que defendem. Parte significativa dos moradores de Minas Sul defendem a Sama. Até porque a Sama foi a primeira e muitas vezes a única empresa que deu trabalho formal para essas pessoas, no plano de saúde, uma vida minimamente digna, né? Assim, financeiramente falando, porque essa indústria, ela matou, adoeceu muita gente. Mas no caso da Covid é interessante que é um negacionismo da ciência. Eles não estão questionando a pandemia, a violência da Covid através de uma outra ciência. Não, é a negação da própria ciência, né? Em nome de vozes delirantes, paranoicas da própria cabeça, né? Então não tem... E é interessante isso, porque você vê agora, no caso do amianto, você tem uma ciência denunciando uma ciência que é cooptada pela indústria. No caso da Covid, você tem a negação de toda a ciência, de todo o conhecimento científico, né? E você, igual eu digo, e essa negação e esse ocultamento da mais alta instância de poder às pessoas no dia a dia acontece não baseado num conhecimento técnico científico, é simplesmente em achismo, é a negação em sua forma mais pura e simples. É verdade, professor. Inclusive, né, só para finalizar, essa voz, a voz maior, né, a voz que conduz, ela tem corpo e atende pelo nome de Bolsonaro, lamentavelmente. Isso. Professor, eu gostaria de te agradecer imensamente, né, desejar aí um final de ano tranquilo. A gente não pode, acho que não tem como nem desejar muita coisa, né, um ano muito conturbado, né, e que 2021 seja pelo menos um pouquinho melhor. Eu tenho dito para as pessoas que me cercam que a gente espere poucas coisas, mas que algum passo seja dado no próximo ano, né? Muito obrigado, e vamos, se for possível, né, do seu interesse, fazer também uma outra parte no ano que vem, porque o tema é muito importante. Parabéns pelo trabalho, sobretudo pela relevância social do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Renato, e obrigado pela essa oportunidade, porque não é divulgação de ciência, é divulgação da pesquisa, e já aceito o convite para uma segunda conversa para a gente poder
digamos, aprofundar a discussão da pesquisa etnográfica que eu fiz em Minas Sul. Então, um abraço, Perfeito, muito obrigado. então. E abraço também, obrigado a todos que tiveram presença aqui na live. Lembrando que depois, daqui a pouco, eu subo o vídeo lá no canal, e aí também publico no Facebook, onde as pessoas vão poder assistir também. Muito obrigado. Um abraço, professor. Abraço.